que que é uma gastrite atrófica? Como o próprio nome já diz, é quando causa uma atrofia ali, né, dentro do estômago. Segundo a literatura, vou até ler aqui uma nomenclatura da literatura, fala assim, consiste em uma doença hereditária, autoimune, que ataca células parietais, causando hipocloridria e diminuindo, né, aí a produção do fator intrínseco que vai afetar ali na absorção, então, do ferro e da B12 também. E de outras vitaminas mais, né? Mas, enfim, vamos traduzir esse negócio aqui, tá bom? Será que uma gastrite atrófica, ela realmente é hereditária? Olha, muitas pessoas já vieram tratar gastrite comigo e eu perguntei se na família alguém tinha, ninguém falou, não tinha, é a pessoa somente que tinha, tá? Ela é uma doença autoimune? Porque ela acaba autodestruindo o seu corpo, né? Então vamos entender melhor esse negócio da gastrite atrófica, tá? O que que acontece? O que que leva a uma gastrite atrófica? Geralmente, quando eu converso com vocês que vêm aqui conversar comigo, aquela nossa conversinha, né? Gratuita, que a gente faz ali uma avaliaçãozinha de vocês, geralmente vocês falam assim, olha, começa a gastrite lá na infância. Começa, por quê? Uma questão mesmo de imunidade, né? De intolerância à histamina, de capacidade mesmo imunológica de digerir esse alimento, de como ele agride o seu corpo, né? Porque assim, cada pessoa, ela é diferente. Cada pessoa, ela reage de forma diferente ao meio ambiente, né? Inclusive ao alimento que você entra em contato. Nós temos reações diferentes. Por exemplo, eu posso comer um mamão e ficar super bem. Alguns de vocês até coloquem aqui pra gente na live. Tem pessoas que se comer um mamão dói o estômago. Porque o mamão tem papaína. E aí essa papaína, ela vai afetar um pouco mais o estômago. Principalmente quem tem gastrite, às vezes tem pessoas que têm gastrite não conseguem comer mamão. Por causa da papaína desse mamão. Porque ela acaba machucando ali o estômago. Por quê? Porque a mucosa está muito fina, tá? Mas, gente, quase todos os problemas de gastrite aí, elas começam com desgaste de mucosa, tá? Isso não é hereditário. A gente aprende a comer com a nossa família, com a televisão, com os amigos, tá? Mas não quer dizer que seja hereditário, né? Porque que venha dos seus genes, da sua genética. E outra coisa com relação ao hereditário, a genética, gente, nós não conseguimos mudar a cor dos nossos olhos, nem do nosso cabelo, nem da nossa pele, a não ser que a gente pinte o cabelo e coloque uma lente colorida aí, uma lente de cor diferente, seus olhos no olho. Mas a gente consegue mudar a forma como o nosso corpo se comporta, tá? A gente consegue mudar ali sim na nossa genética, tá? Aumentando os telômeros, tá? Aumentando o tamanho do telômero ali na nossa genética. Aí a gente consegue sim. O cromossomo não muda a cor do cabelo, mas a gente consegue aumentar ali o tamanho do telômero do cromossomo, então a forma como ele age. De que forma? Através da nossa alimentação, tá, gente? Através do que a gente come, a gente consegue fazer isso. Através do nosso estilo de vida, nós conseguimos fazer isso. Então, está mais do que comprovado hoje, tá? Que a nossa alimentação muda a nossa genética, tá bom? Então, é possível sim fazer isso através da nossa alimentação. Por isso que a gente tem bastante sucesso aqui quando a gente faz o tratamento da gastrite, porque a gente sabe qual que é a alimentação boa, tá? E não é uma alimentação que se diz por aí que começa com ovo no café da manhã. Não é essa. Essa alimentação pode ser boa para outra coisa, mas não para curar a gastrite, tá? Então, aqui, para tratar a gastrite, é outra alimentação, tá? Solange, qual que é? Não adianta eu falar para você aqui, que como eu acabei de falar, cada um
tem um comportamento com o alimento. Cada um tem uma reação com esse alimento. A gente tem um esqueleto do que é que a gente vai fazer. Se você é meu paciente, está aqui na live, você já sabe. Mas mesmo dentro daqueles alimentos que são permitidos para você comer, muitos não conseguem, né? Olha, é permitido comer banana. Muitas pessoas não conseguem comer a banana. É permitido comer feijão. Muitas pessoas não conseguem comer feijão. Por quê? Por causa da imunidade, por causa da intolerância à histamina. Quanto mais alimentos que machucam o seu estômago ali, que fazem aumentar a queimação no seu estômago, quanto mais você machucar o seu estômago, mais vai agravar a sua gastrite. Então aqui fica a dica, tá? Aqui fica a dica para aquela pessoa que só tem uma queimaçãozinha de vez em quando. Você tem que parar, entender que a gente pode evitar a gastrite, tá? Isso fica um recadinho para quem acha que não tem problema. Ou aquela pessoa que teve uma queimaçãozinha, foi no médico e começou a tomar o remedinho, tá? Ah, eu tomei meu remedinho, eu tomei um zolzinho da vida ali. Ok, tá tomando um zol da vida. Mas acha que tomando esse zol vai resolver o problema? Não vai, tá? Tomando o zol não vai, por quê? Olha só, o que é uma gastrite atrófica? Parou de funcionar, o estômago parou, tá? Parou de produzir lá em alguma regiãozinha, algum pontinho, parou de produzir a acidez. E o que é que os zóis, os bloqueadores de ácidos fazem? Parar de produzir ácido, tá? Então, se você usar por muito tempo também os bloqueadores de ácido, também vai chegar numa gastrite atrófica, tá? E não adianta aí algumas pessoas brigarem comigo, porque eu tenho aqui as endoscopias dos pacientes dizendo gastrite, atrofia por uso contínuo de zóis, de bloqueadores de ácido, tá? Tem na endoscopia isso também, tá bom? Então, usar um remedinho para ser a coisa mais prática a fazer e não precisar mudar nenhum hábito, não precisar fazer a coisa certa para tratar a gastrite, pode te levar a uma gastrite atrófica, tá? Pode te levar. Então, assim, infelizmente, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, muitas pessoas chegam até mim, assim, chegam até aqui, depois de muitos anos com gastrite, quando já está crônico, quando a coisa já está bem feia. Tinha que chegar antes, tinha que vir antes, que daí até o tratamento seria mais fácil, né? O resultado, a resposta ali seria mais rápida, seria mais fácil para você tratar essa gastrite. Às vezes, quando a pessoa chega aqui, fala, olha, Solange, tem uma gastrite atrófica, será que tem cura? Bom, muitas pessoas a gente tratou a gastrite atrófica e reverteu. Fala, ai, ela está falando isso só porque ela tem ali uma consulta, um protocolo. Não é isso não, tá? É só assistir lá os relatos dos meus pacientes que gravaram, tá? Que tinham gastrite atrófica e reverteram. Agora, todo mundo vai conseguir fazer isso? Não sei. Não sei, tá? Não sei se todo mundo vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque depende da imunidade de cada pessoa. Pode ser que no meio dessas pessoas tenham pessoas que tenham um problema autoimune, tá? E aí acontece isso. Quando você tem um problema autoimune, por exemplo, aí, um problema de tireoide, é um problema autoimune, tá? Quando a pessoa tem um problema na tireoide, ela já tem uma doença autoimune, o diabetes. O diabetes é um problema autoimune. O diabetes é um problema autoimune, tá? Então, assim, toda doença autoimune é uma doença que vai destruindo seu corpo você vai se autodestruindo. Quando você tem uma dessas doenças, o que acontece? O que é uma doença autoimune? É uma doença que o seu corpo está se autodestruindo, tá? Seu corpo tá ali, você não tem mais controle sobre aquilo, tá?
Então, como é que a gente faz? Como é que a gente controla isso? Controlando a imunidade, a gente consegue dar uma controladinha nisso, né? Um problema autoimune. Mas assim, ó, nem todas as gastrites atróficas são autoimunes, tá? São raras, eu posso dizer assim, são raras as gastrites atróficas que são autoimunes. Então, assim, depende muito. É por isso que eu faço essa conversinha gratuita com vocês, para a gente entender a gastrite de vocês, tá? Para a gente entender e verificar o que é que a gente consegue fazer, tá? O quanto a gente consegue ajudar vocês. Eu já peguei paciente que tinha gastrite atrófica no antro pilórico, no corpo do estômago, lá em cima no estômago, né? Mas quando a gente fez o tratamento, antes mesmo de fechar 3 meses, porque no mínimo 3 meses para a gente ter um resultado melhor da gastrite. Mas quando, antes, no segundo mês de tratamento, foi fazer uma endoscopia. Os dois focos de atrofia não tinha mais. Só tinha um ainda. Olha que legal, né? Será que esse outro foco pode ser destruído? A gente consegue reverter? De repente, com mais tempo, né? Pode ser que sim, não tinha fechado 3 meses ainda. Ah, por que 3 meses, Solange? Então, deixa eu falar. 3 meses porque é neurocientificamente comprovado que você regenera uma célula em 3 meses. Então, para quem quiser fazer o tratamento da gastrite comigo, fica aqui a dica. Em uma consulta, a gente não consegue tratar gastrite, tá? Agora, 3 meses de tratamento, a gente consegue reverter muita coisa. Eu vou dizer assim, muita coisa, por quê? Numa gastrite atrófica, pode ser que alguma coisa fique para trás ainda. Eu já tratei gastrite autoimune, atrófica autoimune. Quando a paciente chegou na médica e fez a endoscopia e mostrou para ela, a médica ficou admirada do quanto havia desinflamado esse estômago, de quanta regeneração ela tinha feito, tá? E olha, isso faz uns 5 anos que eu tô falando, não vou falar o nome dessa pessoa, faz uns 5 anos que eu tratei essa pessoa, e já é uma pessoa com uma certa idade, tá? E eu liguei para ela, mandei uma mensagem para ela esses dias, porque eu gosto de tempo em tempo, sabe? Eu dou uma ligadinha para vocês, mando uma mensagenzinha para quem eu tratei. Aí ela falou para mim assim, Solange, eu estou bem, tá tudo controlado aqui, tudo que eu aprendi com você eu estou fazendo e eu estou bem. Olha que legal, né? Olha que legal, isso é muito bom. Então, o que é que pode levar essa atrofia? Pode ser um hábito alimentar errado, mas um hábito alimentar errado para você, tá? Agora, claro, tirando cigarro, tirando bebida alcoólica, né? Essas a gente chama drogas ilícitas, aí lícitas e ilícitas, né? Tirando isso, claro, porque isso daí vai agredir, não tem jeito, não tem como, tá bom? Mas, às vezes, tem a ver até com o alimento. Tá? Geralmente, as mulheres que têm cisto no ovário, né? Que tem algum probleminha ali, endometriose, que são doenças também, endometriose, por exemplo, né? Mais gravezinhas ali, a imunidade sempre se mantém baixa. Quando a gente tem alguma coisa que não está funcionando bem no nosso corpo, faz com que a nossa imunidade fique baixa, tá? E aí, o que acontece? Imunidade baixa, a mucosa do estômago também começa a ser afetada. Por quê? Porque quando a gente come até na água, eu tô aqui com um copo d'água, até a água que a gente toma, a gente precisa digerir. E a água tem produtos ali. Essa minha água aqui eu passei num filtro de barro, mas ela foi colocada produto lá no poço, né, artesiano, lá onde eles cuidam da água ali, né, no tratamento, tem produtos ali. Então, quando a gente tomar essa água, tudo bem, nosso corpo vai reconhecer que é água, que é um alimento, algo natural, mas vai precisar de uma imunidade dentro do meu corpo para poder digerir ela também. É por isso também que alguns pacientes chegam para mim e falam assim, doutora, até a água me dói o estômago.
Porque caiu lá, o estômago está muito fragilizado, a mucosa está muito fininha, está muito machucadinho. E aí, até a água que desce machuca. Né? E vai precisar de uma imunidade. Quem acha que não digere água, então vai aprender comigo aqui agora. A gente demora uns 40 minutos para digerir um copo d'água. A gente digere a água também. Exceção do mel, né? Que o mel aí já começa a ser absorvido desde a boca, né? O mel absorvido aí no estômago, porque o mel já é digerido. O mel é o vômito da abelha, tá? Ele já é digerido, então. A abelha já digeriu e vomitou. Então, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, quem tem gastrite, se for comer mel, né? Esse açúcar pode fermentar ali, pode machucar seu estômago. Por isso, quando a gente for comer mel também, a gente tem que comer pouco, tá? Uma colher de mel no dia já é o suficiente aí para uma pessoa normal, que também não se deve usar muito mel, que também faz mal, tá? Então, tudo que for agredindo a mucosa do nosso estômago e a gente não fizer uma terapia nutricional e a gente for para a forma mais prática, para a forma mais fácil, que é só pegar um comprimidinho e botar na boca, ou então tem gente que chega, olha só, me desculpe agora se eu vou falar aqui e alguém ficar ofendido com o que eu vou dizer. Mas olha, a gente precisa muito ter esse cuidado, esse amor próprio com a gente. Ó. Tem pessoas que vão 1, 2, 3, 5, 1 ano no pronto-socorro de vez em quando tomar remédio para o estômago. E continua tomando só um zolzinho. Ou só, o zol eu falo assim, né? Tem vários remédios aí, que eu chamo de zol. Todos os que são relacionados à gastrite. Gente, se você tem um problema, pensa, se você já ouviu alguém falando que tem outra forma de tratar a gastrite, corre atrás dessa outra forma. Não fica só naquele remedinho, não. Porque vai chegar um momento que vai ser tarde demais, tá? Então, não é que todo mundo vai ter uma gastrite atrófica, não é isso, né? Mas pode chegar. E olha, semana passada, semana retrasada, foi a semana que eu encontrei pessoas com gastrite atrófica. E eu fiquei muito preocupada, porque além da atrofia tinha metaplasia, tinha hiperplasia. Ah, mas o médico falou que não tem nada a ver, que é normal ter metaplasia. É normal ter metaplasia intestinal? Depois de uma metaplasia intestinal, você tem uma atrofia. Ah, uma hiperplasia é normal, normal? Gente, você nasceu com isso? Se você nasceu com isso, é normal. Se você não nasceu com isso, não é normal. Tá? E tem que correr atrás, tem que resolver a questão. E outra coisa fundamental é a imunidade. Ah, mas eu fui ali no profissional da área de saúde, ele viu o meu exame, ele disse que está tudo bem. Aí eu pego o exame, eu que sou analista de exame, analiso esse exame aqui e eu vejo que não está bem. Aí alguns falam, nossa, eu tenho que consertar. Eu falo assim, mas será? E não sei o quê. Aí a gente manda toda a comprovação científica, mas será? E aí depois fica doente. Gente, o que a gente faz aqui, a gente não inventa, não. Tá? Já até coloquei aqui, já coloquei no Instagram aqui também, já coloquei aqui de onde que a gente, como é que a gente avalia os exames de vocês. Né? Que a gente tem as comprovações científicas assim, nós temos uma plataforma da Faculdade de Saúde, onde também a gente joga os exames de vocês lá. Não é que a gente adivinha o resultado. Tá? Uma coisa é o que está lá no exame para controle de doença, né? Aqueles valores ali para controle de doença. Outra coisa é você ter saúde. Tá? Vamos comparar aqui. Eu tive uma ideia aqui, né? Digamos que eu tô com muita sede. Que eu fui ali, estava trabalhando no sol e eu tô com muita sede, né? E aí eu venho aqui e tenho só isso aqui de água daqui para baixo para tomar. Vai me hidratar? Vai resolver o meu problema? Vai tirar um pouco a minha sede. Mas não vai fazer aquela reposição de líquido que eu preciso. Então, eu não vou morrer.
de sede, tomei um pouquinho de água, não vou matar toda a minha sede. Então, uma coisa é controle de doença, outra coisa é tomar água tomar o copo de água todo para matar minha sede e hidratar, porque eu estava no sol. Então, uma coisa é eu estar dentro dos meus parâmetros para controle de doença, outra coisa é eu estar saudável, é diferente, tá? Então, pode ser hereditária essa doença de gastrite atrófica, autoimune, pode ser. Ou então pode não ser. Agora, isso é um alerta. Se na sua família, seu pai, sua mãe, alguém da família teve gastrite, é um alerta para você. Não quer dizer que você vá ter se você não tem, mas é um alerta. Por quê? Ah, tudo bem, meu pai bebia, ok. Né? Meu pai fumava, tudo bem. E eu não fumo, não bebo, ok. Tudo bem, tranquilo. Mas, se não é esse o caso, é um alerta. Porque a gente aprende a comer com os nossos pais, a gente aprende o estilo de vida com eles. E a gente está tão acostumado a desgastar o nosso corpo e não repor, né? Que a gente não se dá conta, é automático. A gente acha que está tudo bem, né? Aí ainda tem alguns jovens que brincam assim, né? Ah, não, eu tenho estômago de avestruz, tudo que eu como eu digiro. Por quanto tempo? Até quando? Não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, e as consequências de uma gastrite atrófica, né? Quem tem, ou quem já teve, né, que tratou com a gente e não tem mais, sabe muito bem. Baixa B12, até quem não tem gastrite atrófica, que tem gastrite, tem B12 baixa. Baixa o ferro, tem que ficar tomando ali, né, gente, injetáveis para poder repor e não segura, não fixa. Ai, por que não fixa? Pensa comigo. Ah, não, é só você injetar isso aqui que resolve. E por que não resolve? Porque você tem que todo mês injetar de novo. Sabe que é só porque você não está absorvendo? Gente, uma B12, que você injeta uma B12 no seu corpo, ela fica ali. Ela pode ficar até por 20 anos quase ali, dependendo da pessoa, né? Armazenada. E não é por falta de ácido no seu estômago que ela não armazenou. Sabe o que é? Aquilo que eu falei, controle de doença e valor ideal para a saúde. A gente não usa só... E olha outra coisa, se você injetar aí uma B12, você vai ter falta de ferro, ela vai roubar seu ferro. Então tem que ser os dois juntos, né? Só que você precisa de outras substâncias ali, tá? De outras vitaminas, para poder fixar essa B12. Não é só uma questão de acidez. Para você poder fixar esse ferro no seu corpo. Porque se seu fígado não estiver bem, se seu fígado estiver com metais pesados, com toxinas ali, radicais livres, ele também não vai conseguir metabolizar isso daí. E nada vai parar. Quanto mais você sobrecarregar o seu fígado, até com ferro e B12, vai ser pior ainda para você. Você vai ter outros problemas de saúde. E eu já coloquei até um post aqui no Instagram dizendo assim, ó, se você tem um problema celular, não suplemente B12 antes de resolver esse problema. Por que, Solange? Porque a B12 é uma vitamina que trabalha em reprodução de célula. E ela vai reproduzir a sua célula que está mal também. Então, primeiro tem que fazer o trabalho da cicatrização. Primeiro, cicatrização. E antes da cicatrização, tem que fazer a eliminação. Para tirar esses metais pesados, tóxicos, esses radicais livres, essas toxinas, parasitas, fungos, bactérias, para que quando você vá fazer a cicatrização, ela aconteça. E quando você vai fazer a suplementação, ela se fixe. Se absorva e fixa. Se não fizer toda essa limpeza antes disso, não vai adiantar. Não vai adiantar. Se você estiver fazendo um protocolo de gastrite com alguém que não está fazendo a fase de eliminação primeiro, botou seu dinheiro fora, tá?
Os meus pacientes, gente, começam a fase de eliminação, tem alguns que ficam 2 meses na fase de eliminação, tá? Por causa da necessidade de eliminar. Eu já peguei paciente aqui que nada na vida acalmava a queimação. E eu dizia, paciência, faça isso. Vai fazendo isso, nem que você vai tomando um solzinho junto ainda, continua. Mas vai fazendo isso. Não tem mais nada. E já tinha buscado todo tipo de recurso, pacientes jovens. Tinha buscado todo tipo de recurso que você pode imaginar. Tá? Tinha gastado muito dinheiro. E não tinha resolvido nada. Não resolvia. E a gente começou a tratar e tá bem. Tá? E olha, quando a gastrite fica muito intensa, a queimação fica muito intensa, você começa a trazer problema para o seu intestino. Eu tenho um paciente que está já com problema no intestino delgado, sabe? Aqueles infiltrados linfócitos, né? Que às vezes dá lá no estômago, lá no intestino delgado. Por quê? Por causa dessa acidez que cai ali, está machucando, pode dar um câncer no intestino. Tá, gente? Machuca ali a mucosa do intestino, porque o pH do intestino é 7 e do estômago é 3, é 0,8. Quando isso cai ali de forma que não conseguiu, que o antipilórico não conseguiu jogar o bicarbonato suficiente para diminuir essa acidez, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai trazer problema lá, começa a bulbodenite, né? Mas tem paciente que sente muita dor aqui assim, ele fala logo debaixo do estômago, aqui um pouquinho para cima do umbigo, tá? Que é o intestino delgado, tá? E às vezes tem a ver também com a flora intestinal ali, a gente trabalha ela também aqui, a gente trabalha tudo, tá? Nós vamos trabalhando tudo. Tem pacientes que está com uma intolerância à histamina tão baixa, que nem as vitaminas do complexo, tão alta, aliás, a imunidade baixa, né? Que nem as vitaminas do complexo B não consegue fazer bem para essa pessoa. Olha que situação, tá? Então não espere ficar tarde demais. No primeiro sintoma, já entenda, vai tratar, mas não é tratar com remédio, tá? Tem que ter uma dietoterapia. E olha só, gente, a gente consegue, hoje, a gente não precisa mais fazer tratamento com antibiótico para H. pylori, não, tá? Quando você usa um antibiótico para tratar H. pylori, o que acontece? Olha só, você está usando um antibiótico, um anti-inflamatório e ainda um supressor de ácido. E vai usar por 14 dias. 7 dias já é bem difícil tolerar isso. Imagina por 14 dias. Isso vai ser uma agressão muito grande, tanto para o seu estômago quanto para o seu intestino. Quem não tem refluxo, artigo científico, entra no Google e você vai ver. Quem não tem refluxo desenvolve, quem tem intensifica os sintomas da gastrite para fazer esse tratamento. Gente, o caminho do tratamento da gastrite é terapia nutricional. Não quer fazer comigo? Faça com alguém que saiba fazer. Eu atendo mais de 13 países e não tem profissional nesses mais de 13 países que trabalha como eu trabalho, tá? Não tem. Então, gente, se não quiser fazer com a gente, procure alguém que saiba fazer da forma certa. Não aquela pessoa que vai te mandar comer um ovo no café da manhã. Isso não é correto. Se você chegar num profissional que diz que você tem que comer carne vermelha para acionar a produção de ácido do seu estômago para você que tem gastrite, não é o profissional ideal, ele não sabe tratar a sua gastrite, tá? Como é que você vai pedir para o seu estômago produzir uma acidez 0,8, sabendo que você não consegue digerir nem feijão, e dentro de uma mucosa machucada? Gente, isso até uma criança entende que, pelo raciocínio, que não é por aí que a gente vai, né? Então, encontre um profissional certo. Quiser fazer com a gente, vem aqui, vamos tratar a sua gastrite, vamos resolver seu problema. E eu sei que tem muitos pacientes, de repente, que estão até me assistindo aqui agora, e falam, eu estou tratando com ela e ainda está queimando. Por quê?
porque vai demorar um pouco mais, porque demorou muito para fazer o tratamento, né? Então, comece a fazer o seu tratamento nos primeiros sintomas, não espere agravar, tá?